estava a dizer que não estamos aqui a seguir trecho a trecho, secção a secção, mas vou selecionando algumas das pregações que tem dado, tanto em Portimão como em Bordeira. E deixem-me só recapitular alguns aspectos importantes que servem um pouco de introdução deste assunto, para aqueles que talvez, como não estão tão regularmente conosco. O desenvolvimento das narrativas de Lucas, do Evangelho de Lucas, perdão, inspirado pelo Espírito Santo acerca da vida e da obra de Jesus, leva-o a descrever episódios adequados e com o alvo de afirmar a fé de Teófilo e confirmar a fé de Teófilo na pessoa de Jesus Cristo. Esta ideia encontramos logo no início do Evangelho de Lucas. Por isso, ajustando a componente histórica aos fatos ocorridos numa perspectiva de um historiador gentio, ele acrescenta também, Lucas, princípios doutrinários que irão esclarecer e alimentar a fé de Teófilo, e especialmente também dos leitores gentios que vão ler esta carta, este Evangelho. Começando pela descrição miraculosa dos nascimentos e infâncias de João Batista e de Jesus, onde claramente se percebe a forma evidente da presença e da ação de Deus, porque tanto João Batista como Jesus são fruto, o seu nascimento são fruto de milagres, a intervenção direta de Deus no nascimento destas duas pessoas. Lucas continua nos capítulos 3 e 4 a descrição da preparação do ministério de João e de Jesus. Depois do batismo de Jesus e a unção do Espírito Santo e a tentação de Jesus no deserto, o Espírito Santo leva Jesus para ser tentado. Não foi uma coincidência. É isto que a Bíblia nos diz. Lucas passa a descrever o ministério de Jesus na parte norte de Israel, na Galileia, relatando diversos milagres operados em pessoas doentes, possuídas por espíritos malignos, trabalhando e controlando também a própria natureza. Milagres. Lucas salienta a escolha daqueles que passariam a ser e a estar com ele sempre os 12 apóstolos. E é durante o ministério também de Jesus na Galileia que se inicia também a sua rejeição por parte dos líderes judaicos, especialmente os fariseus e os escribas. É ali que começa a tensão, é ali que começa o confronto e é ali que também Jesus começa de forma clara a demonstrar que ele é o Messias que havia de vir. E tudo isso Lucas descreve nesses primeiros capítulos. A partir do capítulo 6, Lucas começa a destacar os ensinos de Jesus, bem como a universalidade da salvação para todos os povos. Ele começa a demonstrar também e a ensinar a universalidade da salvação para toda a gente. Lucas assinala de seguida alguns ensinos de Jesus que vão colidir frontalmente com o entendimento e a percepção que os judeus tinham acerca de certos assuntos. Durante centenas de anos, os judeus entendiam certas coisas na base daquilo que estava escrito no Velho Testamento, e Jesus vem agora trazer uma nova revelação e vai chocar esses mesmos judeus com aquilo que ele lhes vai dizer. Os judeus tinham a ideia, efetivamente, que as riquezas, a fartura, a alegria, o protagonismo eram sinais evidentes de um relacionamento com Deus, das bênçãos de Deus nas suas vidas. Alguém que possuísse isto era certamente alguém abençoado por Deus e tinha uma relação com Deus.
E Jesus vai dizer exatamente o contrário. Que isso não são sinais evidentes da bênção de Deus e de uma relação íntima com Ele. Então Lucas vai pegar em 4 das 10 bem-aventuranças que Mateus descreve e Mateus conta e Mateus fala no livro de Mateus. Vai pegar em 4 dessas bem-aventuranças e vai associar a cada uma dessas bem-aventuranças um ai. Ai dos ricos. Então nós encontramos tudo isso nesses capítulo 6. Tal como as riquezas, a fartura, a alegria não são forçosamente sinais de espiritualidade correta daqueles que a usufruem, também o amor vai mais além do que amar aqueles que estão à sua volta. Já não seria mau não responder dente por dente e olho por olho, não é? Já não seria mau. Responder na mesma moeda. Seria ainda bem pior responder com o dobro, não é? Que é isso normalmente o que acontece. Quando nos agridem, muitas vezes nós respondemos com o dobro da violência. Na lei, nós encontramos que era dente por dente, pé por pé, mão por mão. Então, a resposta devia ser ao mesmo nível. E ainda hoje se vê isso, não é? Ainda hoje se vê isso na nação judaica, na nação israelita. Atiram uma bomba e levam com 100 em cima. Então, são generosos. E é isso que trazem isso da sua cultura. E Jesus vai dizer assim, não apenas vocês devem ficar quietos, mas vocês devem responder ao mal com o bem. Isso é muito para além daquilo que nós podemos imaginar. Então, se para nós já choca este ensino, imaginem para o povo judeu, com 2000 anos de prática, de dente por dente e olho por olho, quando houve este discurso da parte de Jesus, dizer, olha, quando alguém vos ofender, magoar, maltratar, vocês façam o bem em troca. Orem por eles, façam o bem em troca. Então, aquilo foi algo que eles não estavam à espera. Os ensinos de Jesus vinham, é verdade, confundir realmente os judeus. Nos textos seguintes, Lucas passa a descrever também os ensinos de Jesus sob forma de provérbios, frases de ouro, o que era muito comum aos rabinos também judaicos. E na primeira parte desta secção, então eu funilei, e agora chegamos ao texto que eu gostava de falar nesta manhã. A primeira parte desta secção que nós vamos agora ver em Lucas capítulo 6, versículo 37 até 49, encontramos algumas dessas sentenças, seguidas também de mais algumas parábolas de Jesus. Parábolas essas que Jesus conta para enriquecer o seu ensino, para trazer mais clareza e mais luz àquilo que ele estava a ensinar. As parábolas em si não são a doutrina, as parábolas servem para sustentar, para apoiar aquilo que é realmente a doutrina. E Lucas traz doutrina no seu Evangelho. O cego que guia outro cego, a árvore e os frutos, o tesouro e o coração e também os 2 fundamentos são tudo imagens e parábolas que Jesus traz exatamente para ilustrar o seu ensino. Vamos ler o texto. Este conjunto de provérbios, deixem-me só dizer ainda isto, encontramos aqui referências à maneira como nos relacionamos com o nosso próximo, à forma como escolhemos quem seguimos, ou seja, à liderança ou à forma como o ser humano é influenciado e pode influenciar os outros. E este conjunto de provérbios e parábolas tem como alvo mostrar o contraste entre o ensino e a prática dos fariseus e a doutrina e a prática de Jesus no seu ministério. E tudo isto está aqui subentendido. Tudo isto está aqui claro. Não apenas subentendido, mas mais do que subentendido, está aqui claro na exposição de Lucas, que ele faz, em primeiro lugar, para os gentios. Lucas era gentio, era grego. E ele estava escrevendo este Evangelho tendo como base uma base gentia. Ele quer escrever este Evangelho também, lembram-se, para Teófilo, um gentio
um romano, para que a sua fé se alicerçasse na verdade da palavra de Deus. Então, como nós também gentios, então nós entendemos muito bem, ou melhor talvez, o Evangelho de Lucas. E nesta secção podemos ver mais uma vez a manifestação do amor na nossa atitude quando se trata de julgar os outros. Não sei se o Henrique sabia o tema da pregação, mas ele escolheu exatamente o texto de Romanos, exatamente, e abre esta secção com esse texto, claro, de Lucas, mas no mesmo sentido. São declarações de ordem geral e baseadas no bom senso comum, que resumem o princípio que outros reagirão da mesma maneira com que são tratados. Este é o princípio aqui. Lucas capítulo 6, versículo 37. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E propôs-lhes uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente como tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco há árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem de abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mau do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando. Todo aquele que vem em mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edifica uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então Jesus traz aqui algumas parábolas, algumas ilustrações para confirmar o seu ensino. Como é que nós nos relacionamos com o nosso próximo? É o primeiro tema que Jesus aborda aqui. E tanto como pano de fundo, as atitudes e os comportamentos dos fariseus, que estavam sempre prontos a julgar, sempre prontos a condenar, numa atitude de orgulho, numa atitude de soberba, Jesus ensina que devemos ser muito cuidadosos e sinceros nas censuras que fazemos aos outros. Como avaliamos os comportamentos dos outros. Ao ser afirmativo nestas sentenças, Jesus não está encorajando a relação fraterna para o desinteresse mútuo entre uns e outros. Eu não me meto na tua vida, tu não te metes na minha vida. E esta é uma tentação. É muito mais tranquila. Assim, eu posso fazer aquilo que eu bem entender, porque ninguém me vai dizer nada, porque eu também não tenho nada a dizer aos outros. A omissão, neste caso, é completamente errada. Não é isto que Jesus está a ensinar. E pegar neste texto para dizer isto é esquecer o resto que a Bíblia fala acerca da comunhão entre os irmãos, acerca do que é ser um corpo, acerca do que é ser o corpo de Cristo nesta terra. Jesus não está, portanto, encorajando uma relação fraterna para o desinteresse mútuo entre os irmãos.
nem para a exclusão de processos. Mas o que Jesus está a dizer é que devemos ser cuidadosos na forma como nós emitimos os nossos pareceres ou a forma como nós acarinhamos no nosso coração pensamentos e decisões relativamente aos outros, sem que tenhamos tido a oportunidade de esclarecer e julgar precipitadamente, seja o que for. Se alguém, naturalmente, é severo nos seus pareceres e julgamentos, geralmente recebe e descobre que vai receber da mesma moeda. Se eu sou agressivo, ríspido, provavelmente vou receber troco na mesma moeda. Mas se eu for amoroso e simpático, provavelmente também vou receber na mesma moeda a forma como trato os outros, faz ricochete e vem até mim. E da mesma forma. Às vezes censuramos os outros porque são agressivos connosco, mas não pensamos a forma como nós somos para com eles. E isso é que complica tudo. É mais fácil perceber quando os outros são cáusticos em relação a nós, agressivos, mas esquecemos-nos, nós mesmos, a forma como somos para aqueles que estão à nossa volta. Encontramos abundantes apelos à exortação nas Escrituras. Deixem-me fazer aqui um parênteses e clarificando um pouco mais. Paulo dá orientações claras para a forma terna, humilde, como o cristão deve lidar com as falhas dos irmãos que são surpreendidos em falta. Paulo escreve assim aos Gálatas, capítulo 6, versículo 1 até 3. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Então Paulo traz-nos este texto, entre outros textos, que nos mostram a nossa corresponsabilidade entre uns e outros. Então Jesus não está aqui estimulando o desinteresse ou o afastamento de uns dos outros. Jesus está a dizer, cuidado com aquilo que está no teu coração. E é isso que nós devemos ter em mente. Ele estava olhando para os fariseus e estava partindo do princípio da atitude e dos comportamentos daqueles fariseus, que exatamente estavam sempre prontos para julgar aqueles que estão à sua volta. Lembram-se da parábola do publicano e do fariseu? E o fariseu orava assim, Senhor, graças te dou, por não sou como os demais homens, nem tão pouco como este publicano. Eu faço isto e faço aquilo e o outro. E por aí adiante. Muitas vezes, infelizmente, o silêncio e o afastamento diante dos erros dos outros é usado, como eu mencionei há pouco, como forma egoísta, porque não queremos também que um dia nos confrontem. Então escudamo-nos sempre atrás desta defesa. Eu nunca critiquei ninguém, eu nunca falei mal a ninguém, por isso também não aceito que me venham criticar. É inteligente, mas não é bíblico. Não é bíblico. Não é assim que as coisas funcionam. Pelo contrário. Pelo contrário. Como corpo de Cristo, nós temos a responsabilidade de nos apoiarmos, ajudarmos, encorajarmos mutuamente. Isso está abundante na palavra de Deus. Do ponto de vista humano, parece sábio, mas o resultado final não é bíblico. Assim, para o cristão consciente do perdão e da graça de Deus que desceu sobre ele, deve demonstrar ao seu próximo com um cuidado maior na forma como procura ajudar, a corrigir, a confrontar o erro do seu próximo, sempre num espírito de humildade e respeito para com ele. O facto de alguém falhar não me dá autoridade para lhe faltar ao respeito.
Eu tenho que procurar ir ter com ele. Sim. Tenho que procurar olhar para mim mesmo, em primeiro lugar, e perceber qual é a motivação que me leva a fazer isso. Se é uma motivação mesquinha, de vingança, porque ele me disse alguma coisa há tempos atrás, e agora a boa oportunidade para dizer cá se fazem, cá se pagam, não é correto. Não é correto. Não é essa a boa atitude. Se é para humilhar o irmão, também não está certo. Mas se é para resgatar e procurar ajudar o irmão num espírito de oração e de amor claro, expresso para esse irmão, e lhe dizer as coisas com amor, com respeito, procurando efetivamente a sua restauração, não é isso que gostaríamos que fizessem connosco? Que viessem sem pedras nas mãos, sem paus nas mãos, mas com um coração dócil e dizer: estou preocupado, estou orando por ti, estou vendo que as decisões que estás tomando podem levar-te a caminhos perigosos, eu estou orando por ti. E se ele sente efetivamente este amor, este carinho, este respeito pela sua pessoa, naturalmente que ele estará muito mais aberto a ouvir a palavra de Deus e rever a sua posição diante de Deus. Mas se eu chego com ele e pego na palavra de Deus e abro-lhe 3, 4 vezes, 3 da palavra de Deus, 4 trechos da palavra de Deus, e digo assim: é aqui, estás a pecar, tens que mudar de caminho. Irmãos, eu não sei se essa é boa atitude. Não sei se é boa atitude. Parece bíblica, mas ela não vem de uma atitude de humildade, de gratidão e de carinho e de amor para com essa pessoa, ainda que seja a palavra de Deus. Não estou a dizer que nós não vamos usar a palavra de Deus, mas podemos usá-la de forma exatamente amorosa, como ela vem até nós. Esta ideia reforça a secção anterior do Lucas, quando nós lemos a secção anterior, respondendo ao mal com o bem, e não apenas não responder ao mal com o mal, como foi feito. Naturalmente, sabemos que Lucas não está defendendo que Jesus estivesse ensinando a salvação pelo mérito ou pelo desempenho de cada um, porque é da graça de Deus que transforma um homem pecador em filho de Deus. Ele diz assim: aqueles que são espirituais, não apenas os pastores, porque não é suposto apenas os pastores serem espirituais. Todos nós, aos pés da cruz, somos iguais. Apenas temos responsabilidades diferentes, cargos diferentes, e uns com cargos mais pesados que outros. Uns com cargos onde há menos espaço para erros, há menos espaço para enganos, onde mais facilmente serão julgados. E é isso que a palavra de Deus nos diz. Muitos de vós não quereis ser mestres, porque aí sereis julgados de forma diferente. Mas todos, o critério não é o cargo, mas a maturidade cristã. O critério é a maturidade, não é o cargo. É suposto, no entanto, que os pastores tenham essa maturidade, sim. Assim, qualquer cristão cujos frutos espirituais sejam vistos nas suas vidas, amor, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio, esses frutos do Espírito, relatados em Gálatas capítulo 5, existem na vida do cristão, um cristão maduro. Naturalmente, ele está apto para, com amor, com respeito, com bondade, fazer exatamente esta correção e procurar exortar o irmão ou a irmã, exortar o pastor, exortar o presbítero, seja quem for, andando no caminho do Senhor. Não com soberba, não com vaidade. Este é um difícil trabalho que deve ser realizado com o espírito de mansidão, não debaixo da ira, ou num ambiente de crispação ou exaltação, para aquele que alega a falha do irmão. Muitas repreensões
mesmo entre pais e filhos. Muitas repreensões feitas pelos pais perdem o seu valor, porque não são feitas no momento certo, com a atitude certa e com as palavras certas. É verdade ou não é? Todos nós somos filhos. Nem todos somos pais, mas todos nós somos filhos. E podemos recordar que muitas vezes essas repreensões e essas correções não foram feitas da maneira certa. E foi difícil engolir algumas delas. E nós reproduzimos muitas vezes também, na educação que damos aos nossos filhos, os mesmos erros, porque continuamos a ser humanos e não somos perfeitos. Muitas repreensões são necessárias, mas perdem a sua eficácia quando são dadas da forma errada. Mas quando são administradas com calma, com ternura, e que parecem proceder de uma afeição sincera e preocupação pelo bem-estar daqueles a quem são dadas, provavelmente são mais bem ouvidas e mais bem escutadas. Todos nós temos tido essa experiência com os nossos filhos. E com aqueles que têm filhos pequeninos, vai ser assim também. Eles também vão crescer. E também têm uma natureza pecadora. E também vão irritar-nos. E também nos vão tirar do sério. E aí, como pais, nós temos de ser sábios. E pedir a misericórdia de Deus para fazer aquilo que deve ser feito e da maneira correta. Por outro lado, devemos ter também consciência de que nós também somos propensos a falhar. Nós somos da mesma massa. Nós também temos o mesmo problema. Isso não nos deve inibir de agir, mas também não nos deve exaltar de maneira a cair na soberba. Nós também podemos ser tentados e achar que não falhamos nunca. Alguém disse, eu raramente falho e nunca me engano. Ok, não disse. Essa não deve ser a nossa. Os irmãos brasileiros, eles não apanharam esta. Foi um presidente da República Portuguesa. Essa não deve ser a nossa maneira de estar. Humildade. Percebendo que somos exatamente iguais aos outros. Hoje falhas tu, amanhã falho eu. E como precisas de mim, também eu preciso de ti. Precisamos crescer uns com os outros. Terceiro lugar, a maneira como isso deve ser feito é através de repreensões fiéis e conselhos pertinentes e oportunos. É muito interessante porque às vezes vamos deixando encher o saco e depois quando aquilo rebenta, é tarde demais. E nós vamos buscar coisas que já aconteceram há 2, 3, 10 anos atrás para dizer hoje aquilo que devíamos ter dito há 10 anos atrás. Mas na altura não tivemos coragem. E depois dizemos-lo hoje. E o outro diz assim, olha, se me tivesses dito isso há 10 anos atrás, eu não tinha chegado aqui. Se me tivesses corrigido com amor, com respeito, há 10 anos atrás, eu não tinha andado por esse caminho. Mas tu não o fizeste. Tiveste o discernimento, tiveste a lucidez e não o fizeste. E eu continuei numa prática que podia ter corrigido logo na altura. Esse conjunto de correções devem ser feitas quando elas acontecem da maneira certa, da maneira correta. A palavra no grego significa, entre outras coisas, emendar, quebrar aquilo que estava rachado, unir. Ter sempre estas noções de emendar, procurar convencer do pecado e erro, persuadindo o outro ao seu dever, confortando-o com o senso de misericórdia perdoadora sobre isso, trazer sempre realmente a alegria do perdão. Se és realmente filho de Deus, o teu pecado já foi perdoado na cruz. Tu não precisas manter esta direção, este caminho, este registro. Tu podes mudar completamente.
Está o Espírito Santo na tua vida e a palavra de Deus está lá para te instruir. Não estamos aqui para humilhar e para pôr alguém debaixo dos pés, mas procurar resgatar cada um para cumprir o projeto que Deus planeou para ele. Lucas conclui no verso seguinte, 38, que existirá uma recompensa a quem age dessa forma. Não se aplica naturalmente a coisas, essa recompensa, mas atitudes. Ao sermos corretos, justos, amorosos para com o nosso próximo, seremos alvos, provavelmente, de mesmo tratamento. Porque vivemos, eu digo provavelmente, porque vivemos num mundo corrupto. E num mundo em que o egoísmo, o orgulho e a vaidade imperam. Isso não nos deve inibir de nós fazermos a nossa parte. Não é comum nós esperarmos que seja sempre o outro a dar o primeiro passo. O outro venha ao nosso encontro. O que Jesus diz é que somos nós que temos que ir ao encontro do outro. E dar nós o primeiro passo. Se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai e fala com ele. Não é, ok, espera que ele venha falar contigo. E aí trata do assunto. Devemos esperar ser tratados da mesma maneira como lidamos com os outros. E temos de estar preparados para isso. Então, como os outros nos tratam, atenção, pode ser o reflexo de como nós tratamos os outros. Não sei se já pensaram nisto. Como os outros nos tratam, pode também ser o reflexo da forma como nós tratamos outros. Com a mesma medida com que medirdes, vos medirão a vós, diz Jesus. Ainda que nesta terra nem sempre aconteça assim, sabemos que Deus é fiel e nos dá uma proporção suficiente para nos encorajar e animar. Ele nunca nos deixa sós. E de seguida Jesus, Lucas, refere 3 parábolas de Jesus para ilustrar uma liderança correta, que uma liderança correta assenta em fruto espiritual, resultado da obediência à palavra de Deus. O que ouve e pratica, reparem, produz um fruto visível. Sabe para onde vai. E pode conduzir outros no caminho correto que agrada a Deus. Ao passo que quem ouve a palavra e não a pratica, eu estou juntando as 3 parábolas juntas, que ouve a palavra e não a pratica, portanto não a põe em prática, é hipócrita, ouve e não pratica, não produz fruto espiritual, porque a sua vida espiritual não foi enxertada em Cristo e na sua palavra, pelo que continua cego, apesar da sua presunção se considerar condutor de cegos. Eu inverti a posição das parábolas. Mas elas 3 têm sempre isto em comum. E elas se completam entre elas. Reparem, a primeira parábola, Jesus reporta-se à cegueira espiritual, do versículo 39 até 42. Aqueles que se colocam sob orientação dos ignorantes e enganados, como é que vão terminar? Na ignorância e enganados. É óbvio. Não faz sentido um cego estar a conduzir outro cego. Não faz sentido. Ambos vão cair. Ambos vão tropeçar. Porque um cego não pode ajudar outro cego. Jesus faz uma pergunta retórica e que contém a resposta em si mesma. Poderão cegos guiar outros cegos? Não, obviamente. Podem os fariseus, que são cegos, guiar outros? Não. Não podem. Jesus está falando em primeiro lugar para os fariseus que estão lá. Naturalmente tem implicações também para nós. Da mesma forma que aqueles que se apresentam diante de nós, rejeitando, escarnecendo, desprezando e ridicularizando a palavra de Deus, seguindo os padrões e os costumes do mundo, não são eles mesmos cegos em termos espirituais, acreditando que o homem consegue resolver todas as situações e eles, o homem, tem a solução para tudo. Não são eles cegos em termos espirituais? O que é que eles podem trazer de benéfico para nós que somos cristãos?
Não são cegos espirituais aqueles que procuram ajudar outros, criando religiões, formas de culto, onde a Trindade Divina é substituída por supostos deuses? No tempo de Jesus, o panteão dos deuses gregos e romanos era abundante. Lucas está escrevendo para os gentios, para aqueles que tinham exatamente uma multiplicidade de deuses, tanto no panteão romano como no panteão grego. Todos eles eram guias cegos. E aqueles que os seguiam eram cegos. E ali estava alguém que era o caminho, a verdade e a vida. Jesus. Olha como Lucas demonstra aqui efetivamente a beleza de Jesus e destaca a grandeza de Jesus. Jesus vai mais longe ainda. Não são cegos aqueles que corrompem os mandamentos santos de Deus com obrigações e regras humanas colocando os seus seguidores na escravatura em que eles mesmos se encontram? Em Mateus capítulo 15, 14, Jesus claramente identificou os fariseus com os destinatários das palavras. Ele diz assim: então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda a planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Olhem o que é que Jesus diz: deixai-os. São cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Jesus tinha claramente a percepção. Os seguidores de Cristo não podem esperar melhor tratamento no mundo do que aquele que o próprio Senhor Jesus Cristo recebeu. Ele foi desprezado, ridicularizado, posto de lado. Não tínhamos ilusões. É assim também que vai acontecer conosco. É assim que acontece quando nós nos identificamos com Deus. É assim que acontece quando temos uma jovem em Bordeira, e ainda na última vez nós estivemos conversando sobre isso. Então, quando há debates, conversas, e se fala sobre Deus, todos olham logo para ela e esperam que ela dê a sua opinião. E ela dá a sua opinião bíblica. Concordem ou não concordem. Claro, muitos riem. Muitos a chamam de antiquada, deslocada na sociedade. Mas ela não se importa. Ela continua firme nas suas convicções espirituais. Jesus adverte que a porta é estreita e apertado é o caminho e poucos são os que caminham nele. Infelizmente, muitos procuram mais honra e prazer do que aquele que Cristo teve e ambicionam a pompa, a grandeza que Jesus nunca pretendeu e sempre recusou. Nem procuram o poder em coisas deste mundo, como Jesus também não procurou. Há muitos, infelizmente, que torcem as Escrituras. Há muitos que usam as Escrituras para a sua exaltação e para a sua projeção pessoal. Não é isto que Jesus fez. Ele era manso e suave. Apenas ser como o Mestre deve ser a nossa ambição. A nossa motivação. Qual era a motivação de Jesus? A minha comida é fazer a vontade do Pai. A minha comida é fazer a vontade do Pai. Foi por isso que eu vim. E a nossa motivação devia ser esta: fazer a vontade do Pai. Isto significa pôr em prática, construir sobre a rocha, viver o Evangelho. Jesus está a ensinar aos seus apóstolos aquilo que espera deles. Isso não pode acontecer através de um espírito farisaico de superioridade. Eles não podiam sentir-se: ok, nós somos os 12. É diferente. Não somos como os outros. Jesus olhou para nós e viu-nos a nós e escolheu-nos. Porque o nosso desempenho é extraordinário. Nós cremos em fantasmas.
Nós temos medo das tempestades. Nós achamos que podemos curar outros. Nem sabemos ler a maior parte de nós. Era o desempenho destes apóstolos. O desempenho deles era aquele que era publicano e que o Mateus tinha deixado e tinha seguido Jesus. Os pescadores, era o Judas Iscariotes, era o Tadeu, que era um grande revolucionário, e por aí adiante. Eram aqueles que não mereciam. Eles não se sentiam assim tão exaltados. Eles só queriam ser como o seu mestre. Enquanto estiveram com Jesus não entenderam isso. Eles até discutiam quem queria ser, quem seria o maior dentre eles. Mas depois do Espírito Santo ter descido sobre eles, eles não se importavam de ser chicoteados, de serem presos e de serem mortos pelo amor de Jesus. E sentiam-se honrados por sofrer por amor de Jesus. Eles só queriam ser como o seu mestre. Nada mais. É incoerente para qualquer um fingir ser tão perspicaz a ponto de espiar pequenas falhas, ver pequenas falhas nos outros, com um cisco, como uma palha no olho do outro, quando ele próprio está perfeitamente sensibilidade, porque tem uma trave no seu próprio olho. Sejamos cuidadosos, olhando para nós em primeiro lugar. Como é que é possível tentar tirar uma palha no olho do meu irmão, se eu tenho o meu olho todo inchado, vermelho, porque tenho um muito maior no meu olho? No outro dia estava lá limpando umas árvores e a ponta de uma coisa do pinheiro, da agulha do pinheiro, que passou por aqui, picou-me no olho, ficou logo o olho todo inchado e tudo. Eu nem conseguia ter o olho aberto. Como é que eu ia conseguir tirar alguma coisa do olho de outra pessoa? Não é possível. E Jesus está a dizer: hipócrita, cuida primeiro do teu olho, olha bem primeiro para ti, e depois, com amor e bondade, olhando para aquilo que está no teu coração, procura o teu irmão. Jesus vai dar outra parábola. A árvore e os seus frutos. E de novo, Lucas acrescenta essa parábola. Algo que é mais uma vez óbvio. Quando os turistas vêm ali à Sé, ficam extasiados com todas aquelas laranjeiras. Só que aquelas laranjeiras não prestam. Só para decoração. Nada mais do que isso. Irmãos, não comam daquelas laranjas. Não comam. É só para decoração. Tem um aspecto extraordinário. Bonito. Mas não prestam. Grandes. Parecem suculentas, não é? A árvore boa tem que dar bons frutos. A árvore ruim dá maus frutos. Eu tinha lá umas parreiras lá em casa. E disse: mas isto é só decorativo. Uma fila de parreiras como daqui até lá ao fundo. Só decorativo. Só para fazer sebe. Disse: mas é uma perda. É uma perda. Então arranjei um senhor, um velhote, e disse: ajude-me lá aqui a enxertar isto. Então ele lá esteve comigo, ensinou-me a enxertar, e enxertámos aquelas videiras. E 6 meses depois, estávamos comendo uvas grandes dessas videiras. A árvore tem que dar fruto. Irmãos, se somos filhos de Deus, se Cristo, temos a noção de que Cristo morreu por nós, se viemos até aos seus pés, fomos enxertados na videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, vocês são os ramos, fomos enxertados na videira verdadeira. E temos que produzir fruto. E fruto é abundância. Se não somos enxertados na videira falsa, brava. Há um outro exemplo que Paulo usa também em Romanos, não é? Que nós, usando exatamente o povo de Israel como a oliveira boa, e nós, os gentios, a oliveira brava, fomos enxertados nas promessas do povo de Deus para Israel. Fomos enxertados aí também. E por isso ele diz: não desprezem os judeus.
Não desprezem. Deus não se esquece das suas promessas. Deus é fiel às suas promessas. E como é fiel para cada um de nós, quando nós falhamos, também é fiel para as promessas que fez aos judeus. E aqueles que se arrependem e vêm a Cristo e reconhecem Cristo como seu Salvador, desfrutam também do mesmo benefício que nós temos. Uns produzem a 30, outros a 60, outros a 100. O que importa é que produzam. Não estamos aqui pesando os frutos uns dos outros. Não estamos aqui pesando o que fazemos. O Espírito Santo dá a cada um os dons como Ele quer. Os dons como Ele quer. E somos nós responsáveis para fazer frutificar estes dons. De forma a que a igreja seja harmoniosa e se complete. E Jesus acrescenta ainda mais uma imagem. O coração é o tesouro. E as palavras e ações são o conteúdo desse tesouro. Onde está o teu coração? Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. O ser humano pode transformar uma árvore brava em árvore boa, sim. Mas apenas Cristo pode transformar um coração corrupto no coração de um adorador. Mais ninguém. Nós podemos procurar melhorar o nosso desempenho. Nós podemos maquilhar o nosso desempenho. Nós podemos até ser pessoas extraordinariamente religiosas, bondosas. E quando olham de fora para nós, dizem assim, sim, realmente aquele é um verdadeiro Filho de Deus. Mas só Ele é que pode transformar o nosso coração. Nós podemos enganar. E podemos enganar-nos uns aos outros. E às vezes somos enganados. E perguntamos, mas como é que esta pessoa fez isto? Como é que esta pessoa chegou até aqui? Porque é que ela não se arrepende? Porque é que ela é teimosa, obstinada e continua no mesmo caminho? Que é claramente contra a palavra de Deus e não vê que está errado e não quer e não aceita. Só o Senhor sabe. O ser humano pode transformar uma árvore brava em árvore boa. E estava o seu tempo. E uma oliveira lá ao lado, uma oliveira muito alta. Desculpa estas duas ilustrações que eu não estou a fazer promoção ao meu estatuto de agrónomo, agricultura, não é nada disso. Só que era tão alta e eu disse, não, as oliveiras têm que ser baixas. A gente tem quase que apanhar as azeitonas à mão. O ideal é isso. Então, cortei a oliveira assim, grossa, um tronco grande, desta altura. Rebentos vieram, naturalmente, deixei crescer esses rebentos e pedi lá ao mesmo senhor que viesse também ensinar-me como é que se também enxerta uma oliveira. Então, lá fomos buscar uns enxertos de outras oliveiras que tínhamos lá e colocámos lá no sítio, como deve ser, naturalmente. E então ia de vez em quando ver se aquilo pegou. E nada. Eu disse, mas não pegou. Então, mas, olha, Sr. António, aquilo não pegou nada. Tenha paciência. Tenha paciência. E vocês conhecem-me, paciência não é o meu predicado preferido. Então tenha paciência. E finalmente, depois de alguns meses, um rebentezinho começou a crescer num desses enxertos. Uau, então já temos um rebente, isto vai funcionar. Mesmo que os outros falhem, agora já sei como é que é, daqui 1 ano ou 2, vou tirar daqui e vou pôr nos outros. Então ia lá com a unha e raspei um bocadinho. Mas os ainda estão verdes. Ok, se estão verdes, estão a ser alimentados. A seu tempo, vão brotar. E é isso que está acontecendo. Nem sempre as coisas acontecem no nosso tempo. Acontecem no tempo de Deus. Precisamos ter paciência. Então, mas esta pessoa já vem à igreja há 10 anos e ainda não percebe nada. Bom, pode ser por duas coisas. Ou por falta de instrução bíblica e que ela não quer saber, ou então há coisas que ela ainda não entendeu. E é Deus que tem que fazer o seu trabalho na sua vida. Naturalmente que sim. Não é uma empresa a igreja. Não é uma empresa. Não podemos calcular as coisas. Daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos. Não é uma empresa.
Não é gerida como uma empresa. É fruto da obra de Deus no coração de cada um. E fruto da nossa disposição em deixar que Deus trabalhe na nossa vida. Fruto da aplicação da palavra de Deus na nossa vida. E aquilo que o coração está cheio, efetivamente, é aquilo que vamos partilhar à nossa vida, ao nosso lado. Eu queria concluir avaliamos o nosso coração pelo fruto que damos. A melhor maneira de perceber como está o nosso coração é olhar para o fruto que sai da nossa vida. É ou não é? A boca verbaliza apenas aquilo que está no nosso coração. Façamos o exercício de tentar ouvir as nossas conversas. O exercício de ouvir os nossos sonhos. Os nossos ideais. E avaliemos se eles reproduzem efetivamente a presença de Deus e a obra de Deus nas nossas vidas. Façamos este exercício. Os nossos alvos, os nossos objetivos, aquilo que nós sonhamos, avaliemos. E são os frutos. Se temos uma construção edificada na rocha, se o fruto do Espírito Santo é perceptível na nossa vida cotidiana, se amamos realmente o nosso irmão ao ponto de carregar com ele o seu fardo e lutar com ele e andar com ele na batalha contra o pecado, e estar ao lado dele e ajudá-lo, esperando que um dia também ele me possa ajudar a mim. Oremos que o Senhor venha ao nosso coração, sondar o nosso coração, como Davi dizia, sonda o meu coração e revela-me aquilo que eu sou. E é isto que nós temos que fazer. E ao tomar o pão e o vinho, nós temos que pensar nisto. Que frutos é que eu estou produzindo? São frutos que agradam a Deus? O fruto que eu passo à minha volta, no meu local de trabalho, no meu casamento, na minha família, na igreja, onde eu estou, é fruto espiritual? Ou é apenas exatamente como os outros fazem? Não tão mal. Não tão mal. Mais tranquilo. Mas, se a gente espremer bem, o sabor é o mesmo. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude a andar de forma que Ele seja honrado e glorificado em cada dia.